Continuando aqui no versículo 18, diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. Sabe, não é um julgamento como a gente vê por aí, onde tem um juiz, onde tem advogado, onde tem acusação, onde as pessoas estão ali para ver se elas são absolvidas ou não. Porque, na verdade, já foi estabelecida, ou estabelecido um meio pelo qual, através daquele presente que nós recebemos, aquele presente que Deus entregou ao mundo para resgatar o mundo da condenação eterna. E então, através desse presente, nós temos a possibilidade de ir morar no céu. Mas só que a gente percebe, irmãos, que a decisão agora não é mais de Deus. A decisão é de cada um de nós. Porque a palavra do Senhor está dizendo aqui: quem nele crê não é julgado. Então, pode, ali há a possibilidade de condenação e há a possibilidade de absolvição. Agora, tudo isso irá acontecer através da minha decisão. Aquele que nele crê não é julgado, mas aquele que não crê, ele já está condenado. Então, Deus, ele poderia muito bem ter dito: olha, eu fiz o mundo, eu criei a humanidade, e não havia pecado, e eles poderiam ter continuado caminhando da forma que eu criei. Mas eles pecaram, eles desviaram, eles transgrediram. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então não posso fazer mais nada. Mas agora a Bíblia diz que Ele amou, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que, irmãos, nós precisamos entender que, talvez para a maioria aqui, eu não sei, talvez todos aqui já tenham entendido aqui, já tenham, na verdade, feito essa decisão. Já tenham realmente entregado o seu coração para Jesus e estejam talvez confortáveis, diante da condição que você está vivendo, porque você já aceitou Jesus. Mas existe uma humanidade lá fora que está perdida, uma multidão que está condenada ainda, que não entende, que não fez essa decisão, e que pela ignorância talvez de não conhecer a verdade, eles poderão ir para o inferno. Sabe, e a igreja, ela precisa despertar, a igreja, ela precisa acordar, porque nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias, e esse presente que Deus nos deu, o melhor presente de todos, Ele deu para o mundo todo, não foi para algumas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Agora, a Bíblia também diz: como crerão se não houver quem pregue? E às vezes nós estamos com os nossos braços cruzados, estamos chegando ao final de mais um ano, irmãos, mais um ano, e muitas pessoas dentro da igreja estão chegando ao final de mais um ano frustrados, apesar de que eles têm em suas mãos a riqueza da palavra, o tesouro verdadeiro. Sabe, tudo que nós precisamos está aqui, que é a bússola, que é o manual do fabricante. Se nós quisermos viver uma vida plena, nós temos aqui na nossa mão o manual. Sabe, Jesus, certa vez ele disse, ele disse aos que criam nele: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverdes em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe, irmãos, há uma realidade aqui. O que é ser um discípulo? Jesus, ele era a expressão exata de Deus. Ele dizia que ele falava, que as suas palavras eram aquilo que Deus queria que ele falasse. Sabe, quem quisesse ver a Deus, era olhar para ele e estaria vendo Deus. Então, ele refletia a imagem de Deus. Ele refletia Deus. E por isso mesmo, aquilo que ele dizia acontecia, porque ele estava em Deus. E Deus estava nele. E por isso ele estava dizendo, olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Sabe, é nós refletirmos a imagem de Deus. Será que nós temos refletido a imagem de Deus aonde a gente vai? Será que os ambientes aonde a gente vai está sendo mudado, está sendo transformado pela nossa presença? Porque se Ele está em mim, então as coisas têm que mudar. Sabe, irmãos, e aí eu olho para a palavra, e como eu estava dizendo, muitas vezes, e esse ano eu acredito que mais uma vez, muitas pessoas estão chegando ao final do ano frustrados. Poxa vida, eu tinha tantos planos, eu tinha tantos projetos, mas poucos foram estabelecidos na minha vida. Sabe, e mais uma vez, nós estamos aqui, chegando ao final de mais um ano. E nós vamos fazer mais projetos. Aqueles que nós não alcançamos esse ano, vamos colocar de novo, né? Agora esse ano vai dar certo. O ano de 2025 é o ano da transformação. Mas, irmãos, não pode ser o ano da transformação só naquela plaquinha que nós vamos colocar ali, só de palavra. Sabe, não tem como eu chegar ao final de mais um ano se eu continuar fazendo as mesmas coisas. Eu preciso mudar a rota. Eu preciso mudar a maneira de agir. Eu preciso tomar decisões, eu preciso tomar posição na minha vida, para que eu possa começar a enxergar coisas novas, porque na verdade o maior presente e o melhor presente já foi nos dado, toda a possibilidade de alcançar aquilo que eu almejo já me foi dado. O próprio Jesus, lá no versículo 9 do capítulo 10 de João, ele diz, olha, eu sou a porta. Sabe o que quer dizer isso? Olha, eu sou o presente que o Pai deu à humanidade. Um presente que pode dar a cada ser humano o direito de ir para o céu, o direito da salvação. Mas eu sou uma porta que quando você entrar por ela, você vai enxergar coisas grandiosas, que não somente a salvação, e quando eu digo não somente a salvação, eu não estou menosprezando, eu não estou diminuindo, não estou dizendo que é pouca coisa, é tudo. Se nós recebêssemos a salvação e mais nada, já era bom demais, irmãos. Nós já estávamos no lucro, mas só que Jesus, Ele está nos ensinando que além da salvação, Ele tem muito mais para nós. Porque Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, salvar-se-á e achará pastagem, achará alimento, achará o suprimento que você precisa para ter uma vida de vitória, para ter uma vida bem-sucedida.
para ter uma vida alegre, não para ter uma vida de frustração. Mas nós insistimos em viver uma vida limitada. Sabe, eu até estava conversando com a Sueli, e eu estava ouvindo umas mensagens, e a gente dizendo que a igreja de hoje já não experimenta mais algumas coisas que a gente experimentava alguns anos atrás. Os nossos filhos não vão experimentar muitas coisas que nossos filhos não, porque o meu já está, né? Mas os netos, aqueles que têm filhos pequenos, já não vão experimentar muitas coisas que a gente experimenta hoje. Porque a igreja, ela está mudando. E infelizmente mudando para pior, irmãos. E nós precisamos resgatar os valores. Resgatar a graça. Já não se vê mais os dons, né, a manifestação dos dons na igreja. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo aqui na Igreja Batista El Shaddai, não. Porque antigamente, né, a gente fala antigamente, parece que é um negócio muito... Mas não é, mas algum tempo atrás, a gente conquistava em Deus as nossas vitórias. A gente ia para os pés do Senhor. Mas hoje há uma filosofia diferente, né? Essa questão de ser bem-sucedido, a questão do coach, a questão não sei do que mais. Então, vai eliminando a nossa responsabilidade de ter um envolvimento, um relacionamento, né? Uma intimidade com Deus. Porque agora, se você, né, tem que ter um pensamento positivo, as coisas vão começar a acontecer. Sabe, irmãos, os princípios, eles não mudam. Eles não mudam. E nós precisamos resgatar muitas coisas. A igreja precisa começar a dobrar os seus joelhos. A gente já não ora mais como antigamente. Eu até citei um colega, né? E geralmente é assim. A gente numa conversa, né? Ele falou assim, no contexto da nossa conversa ali, ele falou brincando, mas que na verdade é uma realidade. Ele falou assim: hoje eu já não oro mais como eu orava antes. Por quê? Porque quando começou a igreja dele, era uma igreja pequenininha igual a nossa, a gente orava: Senhor, abençoa, Senhor, nos supre, Senhor, abre os céus, abre as portas. Mas hoje, às vezes você tem que fazer alguma coisa, não pode fazer. Pode fazer. Quanto que é? Não, pode fazer. Vocês estão me entendendo? Às vezes eu não dependo mais da oração para fazer. Sabe, porque os recursos, é como a igreja de Laodiceia, né? Você é rica, você é abastada. Nós estamos vivendo essa época. Mas o presente que nos foi dado, irmãos, ele tem sido menosprezado, e nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu quero ler aqui em Efésios, capítulo 2, do versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar-nos nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Sabe, o versículo 1 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Veja só, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Então, nós não estávamos nem aí para Deus. Nós tínhamos uma noção de Deus. Porque sempre que nos perguntava acerca de Deus, você crê em Deus? Creio, todo mundo crê em Deus. Mas sempre fazendo o que era contrário à vontade de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que Ele veio, a luz veio, mas os homens não aceitaram a luz porque as suas obras eram más. Então, nós vemos aqui que nós também éramos assim. Nós não estávamos interessados em Deus e achávamos que não tinha nada a ver, mas tinha tanto a ver que Deus providenciou Jesus, preparou Jesus para morrer por nós, para vir morrer por nós. E aí, versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Sabe? Pelo grande amor com que nos amou. Ele nos deu vida. Estando nós, olha lá, nos nossos delitos e pecados, estando nós vivendo uma vida de perdição, nós estávamos mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E Ele estava dizendo: agora eu estou dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Olha, eu estou pagando um preço alto, um preço altíssimo. E a Bíblia diz que não fosse por ouro e prata que vocês foram comprados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. Sabe, e aí a palavra do Senhor diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso nos fala de uma posição que espiritualmente nós estamos, entronizados, nós estamos ali assentados, nos lugares celestiais. Hoje é uma linguagem espiritual, mas vai se tornar realidade para aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor. Olha, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, nós estamos perdendo a consciência disso. Nós estamos perdendo o valor disso. O que é estar sentado nos lugares celestiais para você? O fato da palavra de Deus dizer isso para nós, isso traz sobre nós uma responsabilidade muito grande. Deveria trazer em nosso coração um temor, por saber que na verdade Deus me comprou, Deus me deu vida e me colocou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não sou qualquer um. E eu não posso viver de qualquer forma.
eu sou um representante do Deus Altíssimo aqui nessa terra. Eu sou embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. E eu preciso viver como tal. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de nos arrependermos e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa pelo tempo de negligência que eu tenho vivido. Me perdoa, Senhor, porque eu tenho menosprezado, eu tenho desvalorizado o grande presente que o Senhor nos deu. Porque na minha mente, falando assim, mas na mente de muitas pessoas, já está bom demais. Não, eu aceitei Jesus e agora eu vou para o céu. Está tranquilo. Será, irmãos? Será que a nossa vida tem refletido verdadeiramente quem eu sou? Quando eu digo quem eu sou, não é o cidadão comum aqui dessa terra, mas o Filho de Deus que nós somos. Hoje eu estava vendo uma pastora falar, e ela dizia acerca de uns comportamentos, e às vezes ela ouvia as pessoas dizer: não, mas Deus quer é o meu coração, o meu exterior não importa, como eu estou me vestindo, como eu estou vivendo. E ela estava dizendo: olha, se o seu coração é de Deus e ele está cheio de Deus, então ele vai refletir a graça de Deus e ele vai fazer com que você viva de forma que Deus seja glorificado, e o interior ele vai refletir no exterior. Então não tem como o meu coração estar cheio de Deus e o meu exterior reflete uma vida mundana. Não tem como. Um exemplo, as vestes, meu coração é do Senhor, eu sou do Senhor. Mas, às vezes, está vestindo aí escandalosamente, dando mau testemunho. Como que pode, irmãos? Não pode. Se o meu interior está cheio de Deus, então o meu exterior ele vai refletir o Deus que está lá dentro. E então, meus queridos, nós precisamos valorizar o amor de Deus. Quem crê não vai ser julgado, mas quem não crê já foi julgado. Então, Deus ele não condena ninguém. Deus ele é tão amoroso, tão grandioso, que ele não condena ninguém. São as pessoas que se absorvem ou se condenam. Porque aquele que crê não vai ser condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. Mas não porque Deus disse: olha, você foi condenado. Mas você, ou a pessoa mesmo, ela diz, ela já se sentenciou. E aí, versículo 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lá no capítulo 1 de João, se não me engano, versículo 11, diz que ele veio para que era seus e os seus não receberam. Da mesma forma, não recebeu. Quantas pessoas hoje não recebem também? Quantas pessoas ouvem a palavra, mas não recebem, não querem receber essa mensagem. E a palavra do Senhor diz que
O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Sabe, quando a minha carne ela está fortalecida no pecado, dificilmente ela vai querer ouvir que ela tem que mudar. O mundo está numa situação tão terrível que o preço que nós precisamos pagar para que essa mensagem entre no coração das pessoas é um preço bem maior do que nós imaginamos, irmãos. Não basta apenas falar de uma coisa que você conhece. Você precisa falar de uma coisa que você vive. Porque conhecimento só é teoria. Sabe, eu posso vir aqui ensinar, né, sobre Deus, mas se eu não tiver vida com Deus, não vai surtir efeito, irmãos. E o mundo lá fora, ele precisa de ver em nós a diferença. Isaías 60. Coloque para nós. 60, capítulo 60, versículo 1. Diz assim: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha só, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti resplandece a luz. Quem está nas trevas, irmãos, ele não vai adiantar nada uma luz apagada. Mas se a nossa luz refletir, nós vamos atrair pessoas. Nós precisamos acordar. Nós não podemos ser pessoas infrutíferas. Que nesse ano de 2025 você venha produzir. Não estou dizendo para você produzir mais dinheiro, construir mais, não. Eu estou dizendo para você ser uma ovelha fértil. Ovelha sadia sempre dá cria. Quantas almas você ganhou para Jesus em 2024? Sabe, às vezes é vergonhoso, né? A gente vem para a igreja, a gente tem o conhecimento de um Deus que salva, que liberta, que transforma, mas eu estou confortável em saber que eu já fui salvo e agora está tudo bem. Sabe essas cadeiras vazias aí do seu lado? É responsabilidade nossa chegar em ano 2025 e ver todas essas cadeiras cheias. Porque um dia nós vamos chegar lá diante dele e nós vamos prestar conta, irmãos. Ele vai dizer: eu te dei o melhor presente. Um presente que pôde salvar a sua vida e a vida de muitos. Mas cadê? Mostra-me as suas mãos. Cadê? E as nossas obras serão provadas no fogo. Irmãos,
E esse dia está muito próximo. Jesus está voltando. Ele está voltando. Nós não temos noção do que vai acontecer nesse ano de 2025. Nós não temos noção. Prepara-se, pode preparar para um ano difícil. Eu não sou profeta do caos, mas eu estou dizendo para vocês, se prepare para um ano difícil. Coisas estranhas vão acontecer. E muitos vão se posicionar e outros vão debandar. E eu falo isso com temor. E a Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara. Seja onde você estiver, seja no que você fizer, se você é um servente pedreiro, se você é um pintor, se você é um doutor, se você, não sei, seja fiel, seja verdadeiro. Não envergonhe aquele que te amou e aquele que te presenteou com o melhor presente. Sabe, Jesus, ele não veio para absorver ninguém e nem para condenar ninguém. Ele só se colocou como sendo uma opção. Eu sou opção. Só que não é só me aceitar, mas ele diz, é me aceitar e se tornar meus verdadeiros discípulos. Porque se vós falardes o que eu falo, se vós viverdes aquilo que eu estou ensinando, então vocês serão meus verdadeiros discípulos. Nós somos conhecidos, né? O brasileiro é conhecido como aqueles que gostam de dar jeitinho. No seu cotidiano, irmãos, não fique dando jeitinho, não. Seja sincero, seja verdadeiro, seja o verdadeiro servo. Que no ano que vem nós possamos aparar as brechas que precisam ser reparadas. Eu tenho muito temor do que está por vir. Cuida da sua vida, irmão. Cuida da sua vida. A esposa não vai subir porque o esposo é crente. O esposo não vai subir porque a esposa é crente. Não. A salvação ela é individual. Cuida. Se você é casado ou não, ore por aqueles que você quer que eles vá também, ore. Mas cuide de você. E se você orar e testemunhar, o restante Deus vai fazer. Se o coração da pessoa for um coração quebrantado, for um coração maleável, ele vai entender. Mas se não for, você não pode fazer nada, você não pode forçar ninguém a se salvar. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que peca, peca mais. Mas aquele que é santo, santifique-se mais. Chegou o tempo. Não fique em cima do muro. Chegou o tempo. Tem muita gente que brinca aqui em cima.
não leva a sério o ministério que Deus te deu. Desculpe, irmãos, o peso da palavra, mas vai queimar no inferno. Porque com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Ah, pastor, mas terça-feira é Natal, achei que o culto ia ser diferente. Eu também achei. Mas foi assim que Ele quis, né? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não é para vocês, é para nós. Porque ela começa daqui. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Vamos estar olhando agora para a nossa vida, para o nosso coração. Quando chega mais um final de ano, é sempre um tempo de refletirmos. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu errei, o que eu acertei, aonde eu fui melhor, aonde eu fui pior. Precisamos reparar. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos crescer em graça, conhecimento. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A palavra do Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei, cearei com ele e ele vai cear comigo. A gente usa muito esse versículo para evangelizar. Mas essas palavras foram direcionadas à igreja.